tem falado nesses dias algo tremendo do coração dele para as nossas vidas e que, como foi pregado hoje aqui conosco, que nós estamos vivendo uma nova estação, algo realmente um novo de Deus, para a gente abraçar isso que Deus está falando. Eu quero começar aqui a falar com a gente aqui sobre Isaías 55, 6. Está dizendo o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essa palavra, ela nos deixa numa inquietação, porque há muito tempo atrás eu pensava, Deus, como que a gente pode te buscar um tempo e depois o Senhor não vai mais se deixar achar, ser achado, e como que nós vamos parar de te buscar? A Bíblia está deixando muito claro uma coisa, e esses dias eu estava ouvindo uma pregação que falava um pouco disso daqui. É interessante dizer que o Senhor, Ele tem buscado um povo. Na verdade, Deus busca um povo, Deus vem sobre o homem, Deus trabalha a vida do homem, Deus vem e traz a sua presença sobre o homem, traz o arrependimento sobre o homem. Na verdade, existe uma vertical e horizontal, Deus encontra o homem. E neste momento que Deus está falando assim, enquanto se pode achar, porque Deus, a característica de Deus, Ele poderia muito bem falar, não vou mais querer ser achado. Aconteceu lá com Adão e Eva, o pecado, e Ele poderia falar, não vou mais querer ser achado. Mas a condição de Deus, Ele deixou uma condição de ser achado. Olha que coisa tremenda. Ou seja, nós temos hoje acesso a buscar esse Deus, que Ele está deixando essa condição de ser achado. Esse é o primeiro ponto. Então Deus busca o homem, traz o arrependimento, inclui o homem. Ele traz é um evangelho de inclusão, traz a condição de permanência desse reino na vida do homem. E é interessante lembrar das parábolas das bodes e ovelhas, que quando o homem começa a trabalhar com Deus, Deus vai trabalhando o homem. Aí você pensa na parábola dos bodes e ovelhas, quando existe aquela separação, e Deus fala o seguinte, Jesus fala muito claro, quando eu tive fome, vieste me visitar, quando eu tive sede, quando eu estava preso, quando eu estava nu, deste roupa, enfim, Ele falou para as ovelhas. E as ovelhas fazem a seguinte pergunta: quando nós tivemos com fome, quando nós tivemos com sede? Na verdade, a condição da ovelha, ela não tinha nem o entendimento de quando ela estava fazendo isso. Ou seja, ela estava tão debaixo da presença de Deus, tão intrínseca, tão envolvida com Deus, que ela não tinha mais condição de separar uma coisa do outro. Ou seja, ela estava como se fosse uma consciência tamanha de Deus, que o fazer o bem estava inconsciente dentro da ovelha. Então Ele fala assim, quando você fizeste aos meus pequeninos, você fizeste a mim. A condição dos bodes é a mesma coisa. E eles perguntaram, quando nós não fizemos isso? E Ele fala assim, apartai-vos de mim, porque vocês não foram atrás de mim, não me deram comida, não fizeram nada disso. Os dois tinham as mesmas condições. Os bodes, no caso, eles tinham uma inconsciência de fazer o mal. Então, na verdade, Deus, Ele tem um evangelho de inclusão, que Ele busca o homem, e tem um evangelho também que traz o momento de vocês entra nessa inclusão, você busca o arrependimento, você busca esse evangelho, e também um evangelho que fala assim, olha, existe a condição da permanência, existe a condição de você estar permanente comigo, que também esse evangelho fala de exclusão. O outro ponto, nós vamos abrir lá em Tessalonicenses, vou pegar aqui o capítulo, Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 1 aqui, ó. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ou seja, eu estou lendo o versículo 1 e o 2. Olha que tremendo. Ele está falando assim, eu não tenho que falar com vocês, irmãos, mais sobre épocas, não há necessidade que eu escreva mais sobre isso. Porque você já sabe, olha, está bem claro aqui, você sabe com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Olha que interessante, como que o Senhor vai vir como ladrão, ou seja, nós não sabemos a hora, não sabemos o momento, mas sabemos que Ele virá. E como que Deus encontra, como eu me encontro com Deus e como Deus me encontra neste momento, sendo que Ele vai chegar, Ele vai vir como ladrão. A Bíblia está deixando muito claro. E esse é o momento, ó, nós lemos lá, busca o Senhor enquanto se pode achar.
Se eu estiver buscando o Senhor, se eu estiver nessa condição, nessa permanência em Deus, e ser como as ovelhas, você ter essa tanta busca pela santidade, e a santidade envolver a sua vida, e você ter a mudança de caráter na sua vida, a sua vida ser transformada, Deus então ele vai vir como ladrão, e você vai estar como nesse momento? Preparado. Você vai estar preparado porque você está permanente em Deus. Olha o versículo 4, vai ficando mais profundo que Deus está falando assim com a gente. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. No mesmo capítulo aqui. Porquanto, versículo 5, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Nesse versículo 4 ele está falando assim, nós não podemos estar em trevas, em pecado, nos nossos prazeres, nos deleites, para não ser apanhado de surpresa. Ou seja, se você tem essa permanência em Deus, se você está como as ovelhas, você acaba tendo essa inconsciência de fazendo as coisas porque você tem uma permanência em Deus. A sua busca é pela santidade, a sua busca é pelo amor de Jesus, a sua busca, você tem o temor de Deus. E você, dentro daquele versículo, ele falou, enquanto se pode achar, porque um dia Deus não vai falar mais. Deus não vai atrás do homem. O Espírito Santo vai estar dentro de nós e ele vai nos situar em relação a Deus. Então, na verdade, a gente tem que ficar pronto, esperando, estar atento, permanente em Deus, porque esse dia vai chegar. O dia como ladrão, e vai acontecer. O versículo 5 ele está falando bem mais claro, que ele fala assim, vós todos sois filhos da luz, filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas, nós somos filhos do dia, filhos da luz, não das trevas, não da noite. O Senhor nos incluiu, agora nos deu uma nova condição. As ovelhas, elas permanecem em Deus. Então, na verdade, quando a luz vem sobre nós, quando a luz vem sobre o nosso caráter, quando a luz vem sobre o nosso pecado, vamos dizer assim, Deus mostra para nós a condição do erro, a condição da onde nós precisamos mudar, da onde nós precisamos falar, Senhor, eu não tenho condição de viver mais assim. Porque eu entro num processo, eu falo assim, Deus, eu tenho temor disso, eu não posso mais fazer isso. Se a vida inteira eu menti, se a vida inteira eu enganei, nesse momento Deus me mostra que isso era mentira, que isso é engano, e aí eu tenho que escolher. Não, Deus, eu não quero isso. Não, Deus, eu não tenho condição de deixar isso de lado. Eu quero que isso permaneça em mim. E Deus não quer isso, porque vai vir o dia como ladrão. E se eu não tratar esse problema, se eu não deixar Deus tratar esse problema, o que vai acontecer? Eu não vou com o Senhor. Esse dia vai chegar como ladrão. Deus vai vir. Olha o versículo 6. Ele fala assim, assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vou ler de novo, olha que interessante. Não vamos dormir como os demais. Pelo contrário, vamos vigiar e sejamos sóbrios. Sejamos sóbrios, ou seja, nós vamos permanecer em oração, vamos permanecer em busca. E isso não vai ser uma atitude religiosa, mas vai ser uma atitude de amor, de graça. Vai ser uma atitude sabendo que eu vou buscar o Senhor enquanto Ele está se oferecendo para ser achado. Porque Deus vai chegar numa estação, como o versículo diz, enquanto se pode achar, porque chega um momento que Ele vai parar de se mostrar. Então, o dia que chegar aquela condição e eu estiver tão permanente em Deus, eu estiver tão debaixo da presença de Deus, eu vou chegar num ponto que fala, Senhor, o Senhor está aqui comigo. Eu posso estar às cegas, mas eu estou permanente em Ti. E isso que é tremendo dessa palavra. Quando Deus revela aqui para Paulo, nós temos que ser sóbrios na presença de Deus. Nós temos que estar debaixo da presença de Deus. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, Ele vai vir como ladrão. E nós, como cristãos, nós precisamos ter uma atitude realmente de cristão, uma atitude de estar permanente em Deus, sermos as ovelhas dele, porque se nós tivermos essa permanência em Deus, se nós tivermos essa busca pela santidade, sejais santos como eu sou santo, se nós estivermos debaixo disso, o Senhor vai vir, o Senhor vai trabalhar o nosso coração, e o dia que Ele parar de se deixar ser achado, nós temos o Espírito Santo dentro de nós e vai situar, olha, é o momento da vinda, é o momento das grandes tribulações, é o momento das grandes situações que vão acontecer. E esse dia nós sabemos que Deus está conosco, Deus está com o nosso coração. Ele vai falar de uma forma diferente, porque Ele vai falar somente com o povo dele, somente com aqueles que são separados. E aí liga com aquele versículo que fala assim, muitos serão chamados,
mas poucos serão escolhidos. E eu creio no meu coração, que se a gente tiver essa permanência, nós vamos estar debaixo de ser escolhidos pelo Senhor Jesus. Porque Ele falou assim, as ovelhas, fiquem à minha direita, entre no gozo do Pai, porque vocês atenderam aquilo que o meu coração queria. Que o Senhor Deus esteja sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, e derrame a unção necessária sobre essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo e já deixado o seu curtir aqui embaixo. Agora é só se inscrever no nosso canal, ativar as notificações no sininho para não perder nenhum vídeo que a gente postar aqui. E você também pode compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos para que eles também recebam essa palavra. Deus te abençoe!